doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, que bom estarmos novamente no programa Transição, junto do seu coração, no seu lar, sempre falando sobre alguma coisa importante da doutrina espírita que vai fazer diferença na sua vida, especialmente o programa de hoje, quando levamos a você, com muita alegria, a participação, a entrevista com a nossa querida irmã Ercília Zilli. E Ercília, a depressão hoje é uma coisa que está praticamente disseminada por todas as famílias. Sempre tem alguém que passa por um momento, por uma situação assim. Isto pode ser definido pela doutrina espírita dentro da sua visão? Pode ser definido tanto pela doutrina espírita como de forma acadêmica, porque a depressão ela é um estado psíquico de sofrimento. Sim. E esse estado psíquico, ele pode acompanhar o espírito de uma reencarnação para outra, se as suas questões básicas não forem resolvidas. De toda forma, a depressão não é um quadro novo. Ela é conhecida desde tempos primitivos, descritas por tribos, por povos antigos, com o significado de perda da alma, portanto, de perda do significado da vida. A doutrina espírita também ela tem esse mesmo enfoque a respeito da depressão? Sim, do ponto de vista simbólico, sim. O que acontece? Nós somos espíritos em evolução. A partir do momento que nós estamos levando questões a serem resolvidas de uma existência para outra, estamos ainda num processo de crescimento, ainda no princípio da nossa jornada evolutiva propriamente dita, é claro que nós temos muitas questões resolvidas. Porém, a sociedade de hoje, ela favorece muito o surgimento da depressão, quando nós vemos uma perda de valores familiares, nós vemos a ansiedade, a pressa, a insegurança, né? A insegurança de um trabalho, né? do desemprego, de medos outros que estão aí permeando a nossa vida. Então, nós temos sim um momento em que se favorece o surgimento do quadro depressivo. Por outro lado, nós também temos questões que nós trazemos para resolver e acabamos não encaminhando. Sim. Nós temos, por exemplo, a questão da hereditariedade, que é tão enfatizada na doutrina espírita, principalmente nas obras de André Luiz e nas obras de Emmanuel, né? Nós temos aí a questão da hereditariedade. O que é hereditariedade? É um conjunto de possibilidades que nós trazemos para esta existência e que sinalizam o que nós viemos fazer aqui. Então, é possível ter uma predisposição para uma depressão ou outros quadros, porque isso sinaliza o que nós viemos fazer aqui. Veja só, o psicólogo ele tem, na base das suas tendências, das suas pulsões, como diz a psicologia, nós temos a depressão. E eu brinco com as pessoas dizendo assim, mas você acha que eu tenho cara de depressiva? As pessoas, não, você não tem cara de depressiva, você está sempre brincando. Eu digo, pois é, porque a minha característica, a minha tendência, ela está bem canalizada na minha profissão e na minha atuação religiosa. Por quê? Porque veja só, eu brinco que em sã consciência ninguém se tranca numa sala para ouvir problemas de manhã até a noite. Sim. Você precisa de uma ferramenta para isso. Só que ferramenta não é doença. Então a pulsão ela não é boa, a tendência, como diz André Luiz, ela não é boa nem ruim. É o que você fizer. Por isso que um espírito faz de um jeito e outro faz de uma forma totalmente diferente. Só existe uma depressão ou podem haver várias em várias áreas dentro do próprio indivíduo? Nós temos vários tipos de depressão. Aquilo que a gente chama de depressão endógena, aquilo que é uma parte química que já vem alterada, justamente porque você precisa dessa tendência, dessa pulsão. Nós temos uma depressão reativa, quer dizer, um momento de depressão que não necessariamente é o seu estado normal, onde a pessoa passa por uma perda
a perda de um ente querido, certo. a perda de um bom emprego, uma circunstância que desencadeia, desencadeia... passou por um acidente grave, então ela tem um fato que desencadeia uma depressão. Essa depressão que a gente chama de reativa, ela dura por um tanto. Se ela for trabalhada, ela vai passar, ela vai ser corrigida dentro de algum tempo. Se não for trabalhada, ela pode se instalar e se cristalizar. Certo, né? se torna crônica. Se tornar uma depressão crônica e justamente acompanhar o espírito de uma existência para outra. Então tem a endógena, que é propiciada por fatores químicos que já vêm com a pessoa, para ela poder usar depois como uma ferramenta, como você disse. E tem as circunstanciais, essas reativas, que é uma reação da pessoa a isso. Mas tem gente que passa por perdas e não entra em depressão. Pois é, são espíritos que lidam melhor com perdas, são espíritos que passam por situações difíceis, porém que já têm uma robustez espiritual, já sabe lidar com a perda. Mas veja só, lidar com a perda é muito difícil. Né? Você precisa ter um ego adulto, um ego mais maduro para trabalhar bem essas questões das perdas. E quando a pessoa não tem essa construção, ela lida muito mal, pode cair na revolta, pode ficar com a vida destruída. Muitos adultos, né? Muitos adultos. Pessoas crescem no corpo, mas infantilmente ainda se mantém na alma, não é? Exatamente. O ego ainda é o que a gente diz assim, o seu interior, a sua parte espiritual, ela ainda é imatura. Portanto, ela não aceita perder, ela não aceita ser contrariada, e a perda é uma contrariedade. Sim. Né? Então, ela lida com aquilo da mesma forma que uma criança birrenta. Certo. Então, por isso que se diz que, na realidade, o espírito, a depressão é uma característica do espírito imaturo, que não aprendeu a lidar com o não, com as dificuldades. De toda forma, é um quadro de muito sofrimento. Entendi. E muitas vezes as pessoas não entendem o depressivo. Certo. Porque, mas você tem que reagir. Como? Ele não consegue reagir. Antes da gente falar de como fazer isso, Ercília, você pode, dentro dessas duas maneiras, ou desses dois tipos de depressão, a reativa e a outra, a endógena, explicar os sintomas? Uma tristeza muito grande, uma falta de motivação, quadros de desespero, quadros em que a pessoa parece que enrosca o disco, que ela não sai daquela situação e fica sofrendo por uma determinada perda, contrariedade, por algo que não vai de acordo com o seu agrado. Então a pessoa tem dores de cabeça, dores no corpo. Então além de quadros sintomas de emoção, físicos, ela também tem sintomas, pode ter sintomas físicos. Dores de cabeça, taquicardias, ela tem uma irritabilidade muitas vezes, não precisa ter tudo, mas ela vai ter essa falta de, uma pessoa chorosa, negativa, em maior ou menor grau, porque também a depressão ela tem os seus graus. Isso. Né? Até que ela chega num grau que chega a ficar insustentável, insuportável. E nessas duas vertentes da depressão, a endógena e a reativa, são iguais os sintomas? Eles podem ser muito parecidos em determinados momentos, mas tem uma diferença que alguns fazem mais reações emocionais e outros somatizam mais. Certo. De toda forma, nós podemos ter quadros bastante semelhantes. E tem ainda a depressão, que faz parte do quadro da síndrome do pânico. Sim. A depressão, que faz parte do transtorno bipolar. Então são outros tipos de depressão que você ainda não citou. Ela se manifesta da mesma maneira. Sim. Porém, a depressão ela faz parte de outros transtornos. Certo. Ela está presente em outros transtornos. Então, no quadro do transtorno bipolar, o indivíduo ele vai ciclar de uma polaridade para outra. Em determinados momentos... Explica isso aí bem claro, porque o povo, né, para ele saber o que é ciclar de uma polaridade para outra. Ele vai oscilar de um quadro depressivo para um quadro maníaco, um quadro de euforia. Num momento ele está triste, choroso, desanimado, negativo, dependendo do grau da depressão, ele pode chegar até a ter ideações suicidas. Sim. Né? Em outro momento ele está acima da média, ele não está alegre, ele está eufórico, ele está um tom acima e a partir daí ele pode chegar a quadros de exagero muito grandes, quadros onde a pessoa reage intensamente a um estímulo comum. Oi, você está bem? E a pessoa
dá uma resposta exagerada. E se você não responde no tom, ele se irrita, Sim. ele se mete na conversa que não é dele, farol de trânsito não é com ele, não tem lei, não tem regra. Então existe um exagero. No transtorno bipolar, no quadro maníaco, nós vamos ter essa palavra exagero e falta de controle. E na depressão, nós temos o grau onde a pessoa está realmente desmotivada, sujeita a perdas muito grandes, porque não vai à luta, não tem ânimo para o trabalho, até quadros de ideação suicida. Então, no caso do transtorno bipolar, você está dizendo que a depressão faz parte de uma desses ciclos. Desses polos. Desses polos, não é? Então, ele uma hora está num estado depressivo, outra hora está num estado eufórico. É o estado eufórico. E assim ele vai e volta, oscilando entre esses dois polos. Ele sai de um polo, por isso bipolar. E qual é a diferença entre esta depressão, onde há esses dois polos, para a depressão onde a pessoa só tem um polo? A diferença é que você não tem o outro polo. Só essa? Porque ela vai ficar sem motivação, chorosa, irritável, se sentindo destruída a maior parte do tempo, ela vai ter os sintomas, vai ter uma dor de cabeça, dor no corpo, ela vai ter o quadro da depressão. A diferença é que no transtorno bipolar você tem um outro quadro, que é o quadro dessa extrema agitação. Na depressão, às vezes a pessoa tem muito sono, certo, né? Então ela tem a hipersonia ou ela tem uma insônia. Entendi. Ela também vai oscilar. Isso vai estar presente toda vez que a depressão aparecer, ela pode fazer esse quadro de sintomas, esse quadro onde tem todas essas queixas, acompanhado no momento em que ela sai desse estado para um outro de agitação, que é o estado da euforia do transtorno bipolar. Nos transtornos mentais, nós vamos encontrar sempre uma possibilidade de manipulação. Eu estou mal, portanto, você tem que me entender. Eu estou mal, portanto, você precisa fazer o que eu quero. Quando eu fico mal, todo mundo me telefona, Exatamente. Quer saber se eu melhorei, se eu estou bem. Mas isso não significa que o depressivo tenha uma percepção do outro. Certo. Eu costumo fazer um gesto, né, que o depressivo é aquela pessoa que está assim. Portanto, ela não consegue enxergar o outro que está aqui à sua frente. Quando o outro surge, é para fazer a sua vontade, é para suprir a sua carência, o seu desespero, não porque o outro tenha um valor que lhe é atribuído. Então, essa falta de conhecimento e essa falta de visão do outro. Não se vê o sofrimento do outro. O depressivo só vê o seu próprio sofrimento. Ele corta os elos com o mundo, mais ou menos, não é? Sim, o mundo externo. O depressivo ele tem um quadro que vai ficando de desamor pelas pessoas. Né? Justamente porque ele vai perdendo essa noção do outro. Ele não deixou de amar, mas ele deixou de sentir naquele momento algo que talvez já esteja lá dentro dele. Mas ele não tem uma preocupação maior com o filho, com o marido, com a esposa, com os pais. Né? Ele perde essa referência. Então, o depressivo ele perde a referência do que vem a ser o outro. Agora, suas considerações, suas despedidas para os nossos telespectadores. Pois é, eu queria deixar aqui uma sugestão. A sugestão de que as pessoas busquem ajuda. Quando um familiar estiver depressivo e falar eu não quero tratamento, ele está apenas manifestando um dos sintomas da sua depressão. Em certos momentos, aquela pessoa deixa de poder decidir quando ela está em risco ou pondo alguém em risco. Neste momento, ela deixa de decidir e a família precisa levá-la, mesmo que ela não queira, para fazer um tratamento, seja ele qual for. Então, mas não fique sem esse tratamento, porque essa pessoa recuperada, ela é mais alguém na fileira de Jesus, trabalhando e com uma qualidade, com uma condição que é poder ajudar, porque ela está sensível ao sofrimento. E passando pelo quadro, ela vai se tornar mais útil ainda. Então, não deixe o quadro se instalar, vá em busca de ajuda, não se deixe levar pelo que hoje é negativo. Sim. Aprender a usar a tendência de forma socialmente aprovada e produtiva ou transformar tendências em qualidades. Então, não se apavorar com a ferramenta, mas usar a ferramenta de uma maneira adequada. E eu queria te agradecer o convite, a oportunidade, mandar um beijão para os nossos amigos. Resumindo, depressão tem cura. Depressão tem jeito. Isso, tem jeito. Tem então, jeito. Obrigado pela sua presença e até o próximo Transição. Muita paz.